Olha, pessoal, mudando de assunto, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, chamou o ranking sobre corrupção de... isso é conversa de boteco. Após isso, o senador Sérgio Moro criticou o integrante do Executivo, sugerindo que ele, abre aspas, fale menos e vá trabalhar. Olha, o Moro tá mal criado. O ministro contestou o resultado do Índice de Percepção da Corrupção de 2024, que coloca o Brasil na posição de número 107 do levantamento com 180 países. 107, 180, hein? Olha só. Em seu perfil no X, que é o antigo Twitter, o Moro classificou a declaração de Carvalho como desqualificada e condizente com o governo que, segundo ele, esvaziou o combate e a prevenção à corrupção do país. Meu querido Diogo da Luz, parece que a percepção sobre o índice de corrupção mundial não é a mesma percepção que o ministro tem. Como você avalia isso? Nós vimos nessa pesquisa que no período do governo da presidente Dilma Rousseff, foi o período de maior índice de percepção da corrupção, ou seja, melhor nível de combate à corrupção. As pessoas tinham percepção de que a corrupção estava sendo combatida. E, coincidentemente, foi justamente o período que foi o auge da Lava Jato, com seus méritos e problemas. Mas foi isso. Agora, praticamente foram desmontados todos os mecanismos de combate à corrupção. Há uma centralização dos órgãos de controle sobre só redes sociais, o que a pessoa está falando, se a Terra é triangular, se ela é redonda, se ela é quadrada, se ela... Enfim, a questão das fake news estão mais importantes que o combate ao crime organizado e à corrupção. Como você vê isso e a declaração do ministro? Só faltou ele dizer que a culpa era da Faria Lima também. Pois é. Mostra a plena conexão do próprio governo com a população. Porque essa opinião dele não é falada pelos políticos mais expoentes que estão no governo, mas é a opinião geral, é como o governo trata as pessoas. E assim, é conversa de boteco. Conversa de boteco é a melhor definição da opinião popular. Porque é a conversa das pessoas. Conversa de boteco não é conversa de bêbado, na expressão que se diz. É a conversa das pessoas, é a opinião de cada um. O que ele quis dizer é que o que adianta comparar a opinião do brasileiro com a opinião do finlandês, se eles têm informações, governos, etc., tudo diferente? Importa, principalmente, porque todos os anos o critério é o mesmo. Então, os eventuais erros que houvesse continuariam havendo igualmente e, portanto, essa comparação é extremamente válida. E o fato é que o Brasil vem caindo. E nós estamos atrás da Etiópia, um país autoritário na África, que não mostra nenhuma vocação para a democracia, para dar atenção para o povo. Quando a gente vê que está atrás deles, junto da Argélia, junto da Turquia, junto de muitos países que a gente imaginava que fossem muito mais corruptos que o nosso, e eu vejo que o governo diz isso porque ninguém desmentiu ele até agora. Não veio nenhuma autoridade para dizer, não é isso, não, temos que nos preocupar com o povo. É que não estão realmente preocupados com a opinião popular de que a corrupção está muito forte no país. Ricardo Rous, e aí, não deveria ser feito um diagnóstico do governo, aproveitar o combate à corrupção, porque o desperdício de dinheiro público e a corrupção dragam para o ralo recursos que seriam importantes. Então não adianta também. O crime organizado hoje você tem, por exemplo, numa pequena favela aqui na cidade de São Paulo, onde o tráfico está atuando, não precisa ser muito grande não, gira R$400 mil por semana nas biqueiras. Então como é que alguém vai querer trabalhar com o crime organizado produzindo esse volume de dinheiro ilícito? E mais, lavando dinheiro em tudo quanto é setor, principalmente o setor público. Como fica essa percepção do cidadão? Nós estamos, no Brasil, os governos, para não dizer que é esse ou aquele governo, os governos estão perdendo o foco, nós estamos desfocados, estamos falando só de 8 de janeiro, das redes sociais, e estamos deixando o PCC e Comando Vermelho crescerem cada vez mais e a corrupção ficar fora de controle em todos os níveis? Sem sombra de dúvida. Vale lembrar que também combate à corrupção e transparência não são necessariamente marcas registradas desse governo que estamos tendo agora no Brasil. Por isso, você vê um ministro falar que
esse índice não condiz com a realidade, é só uma conversa de boteco, ou seja, é irrelevante da perspectiva do governo, não é tão importante. Mas, infelizmente, a corrupção ainda é um câncer que corrói boa parte dos recursos do povo brasileiro, do dinheiro público, do dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos. Isso é uma tristeza. Nós deveríamos ter o combate à corrupção como uma política de Estado, independente da legenda partidária, da transparência a contas públicas, ao recurso público, devolver de forma extremamente transparente como o governo usa o dinheiro do povo, seja lá em que nível, seja se é governo federal, se são as emendas parlamentares, como tem demonstrado inclusive o ministro Dino, quando ele foi lá e bloqueou o repasse de emendas para algumas ONGs que não tinham o quê? Transparência. Tudo isso conta. No fim do dia, o que parece é que o governo não está preocupado com transparência e com combate à corrupção. Essa não é a prioridade. Tem narrativas, tem historinha para contar, para vender para a eleição de 2026. Rodolfo Marins, você que sempre batalhou muito, veio de baixo, lutou com muitas dificuldades, chegou a entre a faculdade de Direito que você faz, Mackenzie, né? Um excelente curso. Manda um abraço pro doutor professor Rogério Cury. Rogério, seu fã. Rogério Cury, um abraço a você, viu? Um abração para você. Você que, fazendo uma faculdade de alto nível como aquela, ainda trabalhava 12 horas por dia, e que você vem do povo mesmo, origem bastante popular, humilde, modesta, como você vê o impacto da corrupção, ou isso não é perceptível à população de mais baixa renda, porque ela precisa suprir outras necessidades antes, por exemplo, a própria alimentação e a sua subsistência. Como é que se vê essa percepção? É mais uma percepção que incomoda a classe média ou são os valores em geral? Eu digo isso não porque os mais, aqueles que estão num nível de miserabilidade não se importem com o que é certo ou não, mas porque eles têm uma necessidade premente de se alimentar primeiro e sobreviver. E isso sobreleva qualquer outra preocupação pela urgência. Como você vê toda essa questão e do índice de corrupção no Brasil, da percepção da corrupção ter aumentado tanto? Olha só, meu amigo Capês, eu confesso que agora no seu discurso eu fiquei um pouco emocionado porque passou um filme pela minha cabeça. E quando a gente fala de corrupção, a gente tem que pensar o seguinte, nós somos criados em volta da corrupção. Eu não escondo de ninguém que eu nasci e fui criado numa comunidade chamada Jardim Sinhá, que fica na zona leste de São Paulo, bem próximo do bairro do Sapopemba. E ali, não só eu, mas como os meus amigos, como as pessoas adultas que moravam ali, minha mãe, os nossos vizinhos, foram habituados em época de eleição a vender o seu voto. De que forma? Sempre encostava um vereador em época de eleição, dava uma cesta básica, um bujão de gás. Eu estou falando de uma época dos anos 90, que teve crise do bujão de gás, teve a greve do bujão de gás, e ali os políticos se favoreceram disso e acabaram fazendo uso de uma forma irregular dos votos dessas pessoas. O que eu quero dizer com isso, para ser mais simplista aqui, tá? É muito comum, Capês, nas periferias, as pessoas se acostumarem com a corrupção e elas nem têm essa percepção do que está fazendo, do que é a corrupção, porque o estado de necessidade fala mais alto. Então chega ali um candidato a vereador, abre um caminhão com 50 cestas básicas e faz aquelas promessas, pessoas que andam disputando, que vivem em situação insalubre, porque não tem esgoto, não tem saneamento básico. É inadmissível que essas pessoas vão lá e, ao invés de fazer o bem para essas pessoas, acabam comprando os seus votos. Eu estou falando de uma realidade que acontece não só lá onde eu morei, tá, nos anos 90, mas também em todo o Brasil. A percepção do cidadão em relação a essa corrupção não está na transparência do que o Lula está querendo dizer ou não, está lá nas entrelinhas do que é vivido todos os dias, de você chegar num hospital e não ser atendido, de você ir procurar um trabalho e ser passado para trás por uma outra pessoa. O Brasil se dá dessa forma. É uma coisa muito ruim de se falar sobre corrupção, porque parece que a gente está falando só dos poderes lá em cima, do executivo, dos poderes do STF. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. A percepção do povo é diferente sobre a corrupção, Capês. Muito bem. Numa outra oportunidade, depois vamos conversar mais sobre essa experiência que você teve aqui. Sem dúvida, uma experiência diferenciada, diferente, que nos enriqueceria muito.